Esse será o vídeo com o melhor conteúdo no canal da Escola de SEO em 2025 e eu vou provar isso para você na sequência. E lembrando, eu tenho 15 anos mais de experiência já em SEO e obviamente eu vou entregar um conteúdo refinado sobre SEO para você. Vamos lá, vamos entender primeiro o que nós vamos ver. Eu vou mostrar esses tópicos todos para você, eu vou abrir um a um e vou explicando esses pontos. E também veremos ferramentas, veremos também acesso a sites que nós vamos olhar e entender o que está errado lá dentro e como corrigir em base dessa explicação que eu vou trazer para você. E assim, na boa, como fazer SEO em site, você vai precisar 30, 40 horas de estudo para aprender oficialmente isso. Mas aqui eu quero condensar isso em alguns minutos, né, ou quase meia hora, podemos assim dizer, mas vai ser um conteúdo que você vai captar muitas informações. E presta atenção num ponto. Quando eu vou abrindo esses tópicos, eu vou falando algumas coisas que às vezes não vão estar diretamente aqui dentro, mas é importante que você anote, tá? Vamos lá. E se não anotar, também só pegar na cabecinha também já está dentro de um contexto legal. Vamos para o primeiro ponto sobre SEO on-page. Então eu dividi em 4 pilares, podemos dizer assim, principais, que eu posso condensar melhor isso. 4 pilares principais, onde nós temos o SEO on-page, que tem a ver tudo o que acontece dentro de um site. Eu peguei um site aqui para a gente dar uma ideia, de uma odontologia em Chapecó, e quando nós entramos dentro dele, tudo que está envolvendo a parte textual, a parte relacionada a imagens, a parte de cliques, a parte que não funciona, por exemplo, isso é uma falha de usabilidade, é uma falha que esse site possui, tá? Lembrando, esse site aqui é aleatório total, eu peguei na internet e não sei, não conheço, mas parece uma clínica espetacular, tá? Então, agora eu quero deixar claro para você que tudo que está aqui dentro tem a ver com conteúdos relacionados a SEO on-page. E isso envolve, sim, parte de programação, a gente pode assim dizer, e parte de HTML, né, que seria uma linguagem de marcação, que o desenvolvedor de site conhece muito bem, mas que um profissional de SEO, alguém que entenda SEO, ele sabe apontar os problemas, e eu vou ensinar para você a apontar alguns problemas do que a gente considera como programação aqui dentro do site, tá? Mas o reforço é o quê? Que um profissional de SEO não precisa saber programar, não faz sentido. Essa profissão pertence a marketing, e não a programação, tá? Vamos lá. Estrutura técnica. Se a gente for entrar nesse ponto, a gente vai ter esses elementos on-page, que eu acabei de citar, e também dentro desses elementos nós vamos encontrar algumas outras coisas, que além do que está sendo exibido na página, que faz parte do que está por trás, né, ou que não é exibido diretamente. Por exemplo, a velocidade de um site, ela não é exibida diretamente, mas ela é literalmente possível testar através de ferramenta. Por exemplo, eu vou abrir aqui esse próprio site que a gente tinha de teste, só para a gente validar a velocidade desse site. Então eu vou pegar o endereço dele e eu vou usar o GTmetrix para fazer essa avaliação. E um detalhe importante, que é o seguinte, ó, eu vou puxar aqui o GTmetrix e nós temos no GTmetrix o seguinte, eu vou colocar o endereço e vou colocar aqui o partindo de São Paulo, tá? Porque eu preciso validar se esse site tem uma velocidade boa ou não. Isso é um fator crucial para o Google entender se esse site vai ser uma boa entrega para o usuário final. Então, o termo de usabilidade faz muito sentido aqui nessa história, tá? Porque o usuário precisa ser fácil para acessar e se for lento já complica todo o processo. Voltando aqui nessa explicação, a gente tem também um outro ponto referente a title e descriptions, que foi 2 pontos que eu anotei que são importantes, que 99% dos sites ou mais não olham, não fazem, tá? Tem outros pontos aqui também que eu poderia incluir, mas eu também não posso esticar tanto esse vídeo. Então, olha só. Dentro desse contexto, eu vou pegar agora o site em si. Vamos ver a velocidade primeiro, antes de ir para outros 2 pontos. Olha só, esse site está abrindo em 5 segundos. 5 segundos. Esse site poderia ser facilmente aberto em menos de 1 segundo, a 0,5 milissegundos, a 0,4, 0,7 nessa média, tá? Então nós constatamos um primeiro erro nesse site, e isso faz com que o site tem um problema de SEO, ou seja, ele não está pronto para aparecer da melhor forma. Tanto é que, se a gente for fazer uma análise, aonde que eu peguei esse site, ó, eu procurei dentista em Chapecó,
Apareceram os primeiros colocados na primeira página e eu fui até a segunda página para encontrar essa empresa, tá? Que ela está lá na 15ª colocação, mais ou menos, tá? Ou seja, dentro desse contexto, isso explica o porquê que ela está tão longe, né? Está na segunda página. Então, e a gente pode ver presta atenção, são dicas que eu vou dando ao longo do vídeo e tem situações aqui que eu já coloquei, inclusive, no canal, vídeos falando sobre isso. Por exemplo, olha só, apareceu um Instagram nesse local. Poxa, se está aparecendo um Instagram na primeira página do Google, significa que tem espaço para posicionar um site, porque o Instagram não tem aquela força suficiente quando você faz um bom site, bem trabalhado, pensado para posicionamento, tá? E um outro detalhe válido também, olha só quantas pessoas procuram pela palavra dentista em Chapecó. Presta atenção nisso. Se a gente for olhar aqui no pesquisa de palavra-chave do Google Ads, que é uma ferramenta muito boa para a gente poder, o planejador de palavras-chave, para eu colocar uma palavra, ele vai me dizer quantas pessoas estão pesquisando exatamente isso. 1.000 pessoas estão pesquisando. 4,42 seria se eu tivesse que pagar o Google, a 14,48 se eu tivesse que pagar o Google, ou seja, se a pessoa for lá, eu aparecer num anúncio na pesquisa e alguém clicar, eu vou pagar uma bagatela nesse valor aqui. Então imagina, 100 cliques pagando R$10, vai dar R$1.000, tá? 200 cliques vai dar R$2.000. Tá entendendo o importante de você fazer SEO para um site e ele posicionar? Ele tem uma grande chance de pegar esse número de cliques, claro que não, porque não vai pegar tudo, mas ele tem uma boa porcentagem que ele pode pegar desse número de pessoas que estão pesquisando, tá? Agora, voltando dentro dessa lógica que eu expliquei, o velocidade é um ponto, title e description que é uma outra... Isso aqui, gente, isso aqui parte lá do erro de quem desenvolve o site, que só entrega o site, mas não dá a performance para ele, ou seja, tem muito desenvolvedor de site fazendo errado, tá? A gente fazia assim também lá nos primórdios, lá 2007, 8, 9, 10, a gente não tinha muita noção dessa parte, até depois conhecer SEO em 2009 para frente, a gente entender que aquilo era uma lógica interessante, que eu preciso cuidar da velocidade, tá? E cá estamos em 2025, a gente encontra trocentos desenvolvedores fazendo o site ainda com vários problemas de velocidade. Title e Description. O que é o Title e Description nessa história? Vamos pegar o Title e Description. Olha só. Antes, deixa eu puxar a página certa. Olha só. Quando eu estou nessa página e faço a pesquisa, deixa eu voltar para a pesquisa, nós temos essa informação aqui. Ela não aparece, ela não faz parte de um elemento on-page visual, ela não aparece visualmente no meu site. E nem mesmo essa descrição que eu posso projetar para que o Google mostre o que eu quero. Só que as pessoas, além de não preencherem essas informações para o Google fazer a leitura, elas também acabam colocando coisas erradas, né? Coisas que o Google olha, pô, mas não faz sentido, o que está nesse título, e se eu entrar dentro da página, o Google avalia, não, isso aqui não faz sentido, ele vai lá e muda o próprio título e a própria descrição. Então, visando isso, o que o Google inseriu esse recurso justamente porque as pessoas não preenchem e fazem errado. Então, se a gente for olhar, eu vou pegar Odonto Excelência Chapecó, o seu sorriso na maior o quê? Né? Vamos abrir e vamos clicar nessa ferramenta que é o SEO Meta em um clique. Tá? Odonto Excelência, eles preencheram, Odonto Excelência Chapecó realiza tratamentos, ficou estranho esse na maior, né? Na maior clínica queriam adicionar, não sei. Tá? Mas fato é que aqui você tem que aprender uma coisa importante que tem um número de caracteres em torno de 58 a 60 caracteres que você pode colocar aí nesse número, tá? Não preencher mais que isso conta espaço junto. A descrição que aparece na parte do Google, nessa parte, é uma descrição que você pode preferencialmente chegar até 150 caracteres. Apesar que você vai encontrar a ferramenta, que nessa aqui está desatualizada, ela marca 320, tá? Se ela vai aqui, ó, 320, não faz sentido. Então, observe que 144 a 150 ela vai mostrar.
Passou disso, ela vai dar esses 3 pontinhos, tá? Então, acontece muito disso. Instagram, por exemplo, não tem como configurar isso. Ele pega automático, né? Ou seja, ele vai encontrar um texto lá da bio e tal e vai mostrar, e o título ele vai pegar o que o Instagram mostra lá também. Então, tem várias situações que ele pega automatizado. Agora, se eu pego, por exemplo, vamos pegar um que está... Ó, que tem um patrocinado. Se clicar, lá vai, R$10, R$5, R$7, tá? Se eu pegar e clicar, aqui ó, tem um exemplo, ó. Belavia Odontologia, ó, transforme seu 3 pontinhos. Ou seja, clicando nesse link, a gente vai ver que ele demorou para abrir, olha que eu tenho uma conexão muito rápida, tá? E nós temos, olha só, passou dos caracteres que eu falei, 58, 60 caracteres. Nessa parte, ele preencheu 130, né? Ele quem? Né? Quem desenvolveu o site. Ou seja, dentro dessa lógica, se a gente for observar, vamos voltar lá. Se a gente observar, ó, olá, somos Marcelo, tal. Vamos só voltar aqui para ver se está assim. Ó, trocou. O Google entendeu que não faria sentido falar isso que eles colocaram aqui. Até faz, às vezes, ó, oferecemos ambientes agradáveis, espaços amplos, proporcionando bem-estar, tranquilidade e conforto a todos que nos procurou. Falou de odontologia, não falou nada. Ou seja, o Google olhou para isso. Não, melhor nós colocarmos isso aqui, porque fala de sorriso, fala de adultos e crianças. Ou seja, isso é uma prova clássica de que todo mundo está errando quando o assunto é SEO dentro dos sites. E é uma oportunidade de mercado incrível, tanto para quem tem o seu próprio site, quer posicionar, ou para quem quer ofertar esse serviço. Tá? Voltando agora para a nossa telinha, nós temos a parte do Title Description, né, explicada, e velocidade. Tem heading tags, tem a parte do conteúdo, da repetição da palavra-chave na página, tem vários fatores que envolvem elementos on-page. Só que assim, gente, isso aqui, como eu falei já, eu acho que eu comentei aqui no começo do vídeo, 40 horas, 30 horas para aprender SEO de forma correta, tá? Só que fica comigo que você vai entender mais pontos super importantes. Ó, o conteúdo, inclusive, está aqui dentro, né? Nesse ponto que eu quero mostrar também nesse outro site que a gente tinha aberto antes. Deixa eu voltar para cá. Olha só, a gente pode ver o tema conteúdo agora assim, ó. Presta atenção comigo. Se tem 1000 pessoas procurando dentista em Chapecó, a gente tem que colocar a palavra dentista em Chapecó dentro do site, né? E aí, se a gente for olhar, a gente vai dar um Ctrl F e vai procurar dentista, aparece por quê? Por uma sorte, porque quem desenvolveu colocou a palavra lá no nome do que é a pessoa, né? Cirurgião dentista, da profissão, agora não colocou estrategicamente em lugar nenhum. Então, dentista em Chapecó, que é uma palavra bem buscada, poderia encaixar isso de alguma forma, como por exemplo, procurando o dentista em Chapecó, né, os melhores dentistas em Chapecó, enfim, tem que pensar para ver como colocar isso da melhor forma. Agora, a palavrinha Chapecó, por exemplo, aparece 2 vezes, um pouco perdida aqui embaixo no meio de um conteúdo e outra vez mais perdida lá embaixo no rodapé. Tá certo colocar? Tá certo, obviamente tem que estar, mas tem que colocar mais vezes, tá? Tem que colocar de preferência em títulos, em heading tags, nos Hs, tá? Isso é válido. Enfim, são vários detalhes que o conteúdo é algo bem complexo aí e as pessoas falham demais nessa parte do conteúdo. Só até esse ponto já vale o seu like totalmente. Se você chegou, por favor, coloca o like aí, porque isso me ajuda a pagar a conta aqui no YouTube. E olha só, outro ponto também fundamental que a gente tem de experiência do usuário, que está ligado à usabilidade e conversão. E no vazamento de dados do Google que ocorreu em 2024, eu ia falar 2023, a gente já está em 2025, né? Que aconteceu em 2024, lá falava muito claramente que o Google dava muita ênfase para a usabilidade. Então, situações, por exemplo, quando eu estou dentro de um site, a velocidade é um ponto da usabilidade. Se estiver lento, não vai ser bom. Agora, dentro do contexto, se eu entro no site, cara, eu não quero saber sobre o institucional agora, eu quero saber sobre os serviços. Ou seja, eu vou ter que descer mais. Tá aqui, beleza. Eu quero clicar para implante dentário, que eu quero fazer implante dentário. Não tem clique. Então, fatores de usabilidade atrapalham o usuário, logo o Google percebe, mas como ele percebe isso, Luciano? Ele entende cada usuário que acessa o site. Sim, é uma loucura, ele grava muitos dados, mas é a forma que ele tem de mostrar os melhores sites nas primeiras colocações. Só que às vezes tem muito site errado, desde o primeiro colocado do Google ao segundo, ao terceiro, até o 20º, até o
centésimo, então ele tem que mostrar alguém e são vários fatores que ele vai botando na balança. Vou mostrar esse aqui, por mais que não esteja bom. Agora imagina, se você faz o SEO como tem que ser feito, o que você vai ter de resultado para subir nas primeiras colocações muito mais rápido. Pontos de conversão, que é uma outra palavra que eu coloquei lá, é facilidades para a pessoa ir resolver o problema. Então, tem um clique de WhatsApp aqui, legal, maravilha, isso é um ponto importante, tá? Mas eu gostaria de saber sobre implantes, eu quero ver os cases que eles têm, né? As pessoas que eles já fizeram, tal, para eu ver como que é, ó. Cliquei em serviços, eu vou para dentro de uma página que dá um resuminho de cada coisa. Tá errado. Aqui é uma página individual para cada serviço. Tá? Porque se alguém vier a buscar implante dentário em Chapecó, eu tenho uma chance de posicionar essa página. Gente, eu estou entregando muito ouro aqui. Tá? Muita coisa. Um resumo, como eu falei, é um dos melhores vídeos que eu vou fazer para 2025 aqui no canal. Tá? Então, essa separação de página é fundamental. Beleza. Esse é o ponto de entendimento sobre isso de conteúdo, tá? De conteúdo, de experiência do usuário aqui, já misturando com o conteúdo agora também que eu acabei de falar sobre isso. Depois, tem vários e vários fatores envolvidos. Só para você ter uma ideia, na parte de SEO Homepage, eu tenho aproximadamente 15 horas de explicação no meu treinamento do curso de SEO com o IA do básico ao avançado. Então, tem muita informação aqui dentro. Beleza. Explicado essa parte, agora vamos entender um outro conceito que é o seguinte. Que eu não comentei muito no começo aqui, que é o quê? Toda essa parte, quando a gente fala de palavra-chave, toda essa ideia aqui, quando eu vou criar um conteúdo, e esse é um conteúdo, que conteúdo é esse? É um vídeo que pode se transformar e vai ser transformado em um artigo também para colocar no nosso blog. E quando eu fui criar esse vídeo, eu fui para as pesquisas nas ferramentas e fui entender que como fazer SEO tem um volume significativo de pessoas pesquisando. Logo, 320 pessoas é um bom número, né? Como fazer SEO, não como fazer SEO em sites, mas como fazer SEO é o que eu quero atingir principalmente, tá? Logo, dentro desse contexto, parece um bom volume, calcule isso agora por 12 meses, são 3.000 pessoas entrando em contato, 3.000 pessoas mais, né? 3.000 pessoas visualizando aquele artigo possível, né? Tirando que são variáveis que podem aparecer, como fazer SEO em Google, como fazer SEO no site, como fazer SEO apenas, então são várias junções. Aqui eu estou falando só de um termo específico. Então imagine comigo o quê? Que dessas 3.000, 6.000, 5.000, que somar todos os pormenores aqui de várias palavras, a gente tem lá pelo menos 1.000 pessoas entrando no site, e a verdade é que vai dar muito mais que isso, entrando nos vídeos, por exemplo, que nós temos. Então a verdade é que dá muito mais. Só que, o que vai acontecer? Dessas 1.000, quantas será que eu posso vir a converter? Quantos de vocês que estão vendo esse vídeo podem virar um aluno da escola de SEO, ou, em muitos casos que acontece também, virar um cliente da minha agência Foco Local? Ou seja, N variáveis, ou da minha outra agência, Válida Web, que é a agência de criação de sites. Então, são N variáveis possíveis que um conteúdo pode trazer para um negócio. Tá? Então, isso é bem importante que você grave. O que tem a ver isso aqui, 29 de 100? Cada ferramenta de SEO, ela traz uma avaliação de quão difícil é posicionar para essa palavra. Aqui é Google, tá? Aqui é uma ferramenta para avaliar posicionamento no Google e não no YouTube. Para o YouTube tem outras ferramentas que nós usamos também, mas deixa eu concentrar nesse ponto. Então, 29 de 100, ele pega todos os sites que estão nas primeiras colocações e avalia se eles são bons ou não. Agora, se você pegar o caso do Chapecó lá, que é o dentista em Chapecó, todos os primeiros que estão as primeiras colocações ali que aparecem no Instagram e tal, tem muita gente falhando. Então, às vezes aquela palavra vai aparecer que é muito mais fácil de posicionar. Só que esse 29 não é fácil não, tá? Esse 29 é difícil, tá? Eu tenho que ter bastante coisa aí para poder o Google me olhar melhor para esse meu conteúdo em vídeo que eu estou fazendo e depois transformando isso em um artigo, tá? Então, não é fácil o 29. E o ponto principal também, já agora saindo dessa questão que você tem que escolher a palavra, né, ver se é difícil, se não é, e trabalhar um título semelhante a isso quando você vai fazer um artigo, por exemplo, é fundamental. Assim como, por exemplo, você tem que olhar para o seu site, a tua página inicial, ela responde para alguma coisa. Qual seria, por exemplo, lá do dentista lá de Chapecó?
a palavra principal seria dentista em Chapecó, melhores dentistas em Chapecó, procurando dentista em Chapecó, ou seja, tem que ter um título principal, tá? Seja no title, no description, no conteúdo da página, nas heading tags ali, que a gente não entrou a fundo sobre isso, mas tem que ter isso mencionado, tá? Beleza, dentro dessa lógica, vamos voltar para cá e eu vou emendar uma outra coisa agora, por isso que eu preparei isso aqui com muito carinho e cuidado, porque agora eu vou emendar um outro ponto. Para o Google olhar para o meu conteúdo que eu estou aqui trazendo para você, depois olhar o artigo que nós vamos fazer em cima desse vídeo, que isso chama-se reaproveitamento de conteúdo, para o Google olhar para ele com carinho e entender que é válido ele dar uma moral para o meu conteúdo e subir ele no Google cada vez mais ali, ele vai fazer uma avaliação de fatores diversos. Como os fatores que eu já expliquei nessa parte do SEO on-page, né, quando o assunto é para posicionar lá no Google, né, no site em geral ali na pesquisa, e também tem a questão da avaliação do YouTube, que também vai avaliar esse meu conteúdo, tem um outro algoritmo, e isso eu não falei a palavra algoritmo, né, o Google tem um algoritmo, uma programação por trás que avalia como ele pode mostrar esse ou aquele site em base de vários fatores. Então, o YouTube tem o dele e o Google tem o dele, tá? Apesar que são a mesma empresa, isso ajuda, né? Quando você é um bom trabalhador de conteúdo, você faz bons conteúdos, os dois se conversam legal aí. Eu quero conectar isso que eu falei aqui de como fazer SEO agora trazendo para o exemplo de quando o Google, por que o Google vai me dar moral? Veja bem, vamos para cá agora. Se o Google entende, tá, que eu tenho autoridade no assunto, tá? Ou seja, se o Google entende que eu recebo muitos links vindos de outros sites, se eu sou alguém que produz conteúdo, se eu sou alguém mais com moral, certa moral já na internet perante um canal que eu tenho forte, um vídeo que eu estou fazendo agora bem bacana, bem legal, com bastante conteúdo sobre SEO, e ele olha para o site da Escola de SEO, vê como referência, ele olha que o site da Escola de SEO tem outras grandes referências apontando para ele também, de outros sites que conversam com eles, que são os backlinks, ou seja, uma matéria que saiu nossa em outro site ou algo nesse sentido, ou a própria minha agência Válida Web, que eu já tenho desde 2005, 2004, o domínio registrado. Ou seja, se tem link lá dentro apontando para o site da Escola de SEO, tudo isso é uma forma do Google calcular que esse site tem uma história por trás. Isso faz parte também aqui do SEO off-page, ou seja, o que não está dentro faz parte do que está fora do contexto do seu site. Então, backlinks faz muito sentido e a maioria não sabe utilizar. E eu vou comentar como utilizar para você ter uma noção. Por exemplo, se o meu conteúdo, isso vai ser fácil você entender. Estou fazendo um vídeo agora para você. Esse vídeo vai se transformar num artigo que eu vou colocar no site da Escola de SEO e ele vai se chamar Como Fazer SEO em Sites. Título principal. Agora, o ponto-chave é o quê? Quando esse artigo vai para o ar, aí marca isso bem. Eu vou deixar ele uns 3, 4 dias e logo vou fazer uma matéria em outro site, que pode ser num site num artigo falando sobre SEO, alguma coisa, e lá no meio vai ter um link apontando para uma palavra que vai ser como fazer SEO em sites, e esse link vai apontar para o meu novo artigo publicado. E, inclusive, posso até pegar esse vídeo do YouTube, puxar ele naquela notícia que vai ser feita externa, onde eu fiz uma parceria com alguém, eu paguei alguém para fazer uma matéria sobre o meu negócio, ou eu mesmo fiz a matéria e mandei para a pessoa publicar, para poder enfatizar o meu novo conteúdo. E o Google passa em vários sites e encontrei aqui alguém falando sobre como fazer SEO em sites e aponta para o meu site. Logo, ele me dá um crédito, ele me dá uma moral, porque ele viu, opa, peraí, esse conteúdo acabou de sair, um vídeo bacana, um conteúdo texto, e ele está recebendo um link já vindo de outro site. Isso é fazer o backlink bem pensado para aquele termo, para aquela palavra específica que eu quero subir na pesquisa no meu artigo exato, e não para a minha página inicial, porque eu quero focar o meu artigo. E a maioria não sabe usar isso aqui, tá? Inclusive tem um grupo de backlinks também no nosso... Aqui na descrição eu vou deixar um grupo do Telegram, que é um grupo onde tem pessoas comercializando backlinks lá, e tem outras pessoas trocando links também, né? Que às vezes você troca, né? Bota uma matéria aqui e outra pessoa faz de você e você faz a troca. Sinais sociais, né?
Isso aqui é muito louco, tá? Por quê? O SEO off-page envolve também os sinais sociais offline. Olha a loucura onde chega a história aqui, tá? Se a minha marca, vou pegar o caso da escola, vamos pegar a Vale da Web, criação de sites. Se a minha marca, ela tem muita história já, porque tem, né, desde 2005 domínio, desde 2006 agência, como marca, né, como agência, mas já vendia esse nome antes, já vendia isso para os clientes antes, mas como agência desde 2006. Ou seja, de criação de sites e SEO depois na sequência. Mas o fato é que, como eu tenho muitos clientes ao longo do tempo, as pessoas tendem a buscar muito a minha marca, né? Vale da Web. Pode ser que algumas pessoas que estão aqui vendo o vídeo vão, pô, eu vou lá no Google pesquisar, Vale da Web. Então, esse fator de uma pesquisa a mais da minha palavra, do meu nome, se eu tenho 200 pesquisas por mês, seja as pessoas procurando para entrar em contato para suporte, seja as pessoas porque ouviram aqui no vídeo sobre a Vale da Web, o que vai acontecer? O Google olha um sinal social, tem alguma coisa acontecendo com essa marca. As pessoas estão pesquisando em uma quantidade significativa. Ano passado pesquisava-se 100 vezes, agora está se pesquisando 150 por mês. Logo, o Google vai olhar e vai entender que é um sinal social. As pessoas estão vendo mais essa marca. E aí a gente vai para outros fatores mais malucos ainda, que tem a ver muito com SEO local, que também nós temos um curso lá do Google Meu Negócio e os segredos do posicionamento local, que é o seguinte: se você tem um negócio que as pessoas tendem a ir nesse negócio, né, ou seja, presencial ali, restaurante, o que for, padaria, dentista, e tem um certo movimento, inclusive o Google às vezes marca em alguns lugares que são movimentados um gráfico lá, quando você pesquisa o nome da empresa, um gráfico do se está movimentado agora sim ou não. Até isso o Google grava como um sinal social, tá? Então tem fatores que às vezes a gente olha, tudo dentro do site. Não, existe o off-page também. O Google faz essa essa avaliação para entender esse mundo off, tá? Não só online, tá? Isso para negócio local é muito importante. Agora, descendo para o próximo tópico, a gente vai para o conteúdo de qualidade. Isso aqui, gente, é um outro ponto importante, tá? Que tem a ver com essa questão dos backlinks, de uma forma também, porque quanto mais backlinks eu recebo, mais o Google me enxerga como alguém com autoridade. Diante disso, se eu sou alguém com autoridade, muitas vezes é porque eu escrevo muitos conteúdos relacionados ao que eu conheço. Por isso que eu falei para você no começo desse vídeo que eu acho que eu falei isso no começo, o vídeo já está longo, né? Que é o seguinte, às vezes você vai cair em canais de YouTubers que falam de como ganhar dinheiro e tem lá um vídeo sobre como fazer SEO Insight. Certeza que aquela pessoa não tem o conhecimento técnico, experiência de 10, 15 anos, 5 anos que seja trabalhando no dia a dia com SEO, como eu tenho já há 15 anos. Então, o Google, de alguma forma, entende que aquele cara está produzindo conteúdos diversos. Tem canais gigantes de milhões de inscritos que falam como ganhar dinheiro e vão fazendo várias pequenas falácias, né, sobre aquele tema e posicionam, porque são canais com autoridade, que não são bons, né? Só que eles não têm uma expertise. Agora, quando o assunto é SEO, você vai procurar no YouTube e você não vai encontrar canais, por exemplo, com mais de 100 mil inscritos tão fácil na área de SEO. Você não vai encontrar tanto vídeo com qualidade na área de SEO, a não ser que a pessoa tenha uma experiência, uma expertise. Você não vai encontrar, por exemplo, tantos artigos como eu já escrevi no meu site da Vale da Web, está lá assinado com o meu nome. Então, o Google sabe entender isso desde que ele avalia as pessoas que acessam, se as pessoas gostam sim ou não. Como é que ele avalia que as pessoas gostam sim ou não? Ele vai avaliar a usabilidade do site. Se a pessoa clicou num tópico, está lendo o tópico, está marcando com o mouse, está fazendo a leitura, se a pessoa deu um play num vídeo que tinha lá dentro desse conteúdo, tudo isso são sinais que o Google avalia, e por isso tem muito a ver, e eu falei, que usabilidade faz muito sentido para SEO. Ou seja, ter um site ruim é péssimo para SEO. Você está fadado ao fracasso no SEO, velocidade, enfim, tudo que foi citado. Então, diante disso, sempre assine os seus conteúdos e se esforce, porque o Google quer que você se esforce e sempre mostre que você é uma boa palavra perante a internet em si, falando do seu negócio, tá? Eu fiz uma pesquisa recente, e detalhe, eu ia falar da IA agora, eu fiz uma pesquisa recente no Gemini do Google, né? Eu coloquei lá, quem é Luciano Arthur? Tá? Eu vou tentar fatiar
Enfim, vamos fazer no ao vivo aqui, ao vivo que você vai ver depois. Mas eu vou fatiar aqui, deixa eu ver se eu coloco no... que o chat GPT meu já tá... Vou pegar outra IA, só para você ter uma ideia. Vamos lá, olha só. Eu puxei aqui, ó. Quem é Luciano Arthur Bublitz, tá? Olha o que ele faz. Esse aqui foi no Grok. O Grok é a IA lá do Elon Musk, tá? Então, ele traz um detalhamento de quem é Luciano. Ou seja, olha só, ele pegou várias informações, ó, olha que legal isso aqui, ó. Ou seja, ele pegou isso de algum lugar, até ele listou 20 páginas aqui que ele fez a pesquisa e tal. Então, assim, o que é isso aqui, minha gente? Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é a história de conteúdo que eu já postei na internet e fiz muita coisa, e a IA vai lá e encontra essas coisas e traz um resumo disso. Então, ainda não existe algo comprovadíssimo que, poxa, para você aparecer aqui na IA, tipo digitando restaurantes em Blumenau, Santa Catarina, né? Qual que é a lógica? Hoje, por exemplo, o ChatGPT busca muito a sua base de dados vinda do Bing. Então, a gente já tem essa informação que tem uma conexão ali, ou seja, eu tenho que estar bem no Bing também para aparecer no ChatGPT, só que às vezes ele alucina. Me indique boas empresas de criação de sites na cidade X. Ele alucina, ele indica alguém que, pô, não tem história, começou ontem. Ele alucina, tá? Então o fato é que a história que você faz dentro da internet vai hoje resultar nas respostas de IA. Então fazer SEO para o seu site, para o seu material, para o seu conteúdo, vai resultar em algum momento nas respostas de IA, tá? Por enquanto não tem nada 100% certo de que faça isso, como a gente tem em SEO. Porque é uma disciplina estudada há muitos anos, então faz todo sentido você já ter uma lógica mais correta. Então a IA talvez a gente tenha em breve, num futuro, algo mais concreto. Para dizer, ó, é assim, né? O Google Meu Negócio, por exemplo, existe já uma história, um estudo bastante tempo, lá 5, 6, 7, 8 anos, lá 10 anos mais ou menos, que existe uma história que tem um ABC lá do que você tem que seguir para conseguir posicionar. Apesar que o Google Meu Negócio depende de algumas variáveis, como muitas avaliações, e da onde que está partindo a pesquisa é muito importante também, tá? Vamos lá, assunto não é Google Meu Negócio hoje, mas tem vários vídeos no canal sobre isso. Agora vamos para esse último tópico, que é constância no conteúdo, qualidade. Aqui eu botei qualidade, é conteúdo de qualidade, tá? Vamos entender esse tópico que é simples. Se eu faço conteúdo de qualidade, eu tenho que ter uma constância, porque o Google ele vai recompensar o esforço, tá? Olha só, olha que louco isso aqui. É recompensar o esforço, não é um esforço errado, é um esforço que não é pela sua cabeça, ele é gerado pensado em buscas que estão acontecendo. Olha que louco isso. Daqui a gente volta para onde? Lá para o começo. Né? Ou seja, em termos do SEO on-page, da palavra-chave, que é o ponto principal que nós temos que entender e saber o que tem busca para nós fazermos o esforço. Do contrário, é um esforço errado, tá? E tem muita gente fazendo esforço errado. Eu vejo, às vezes, pessoas chegando, Luciano, eu já produzo conteúdo há tanto e tanto tempo e é uma loucura, eu não estou conseguindo aqui dar o resultado. Você vai ver, o conteúdo é da cabeça do cara, tá? Então tem muito disso aí. Aí um ponto que faltou aqui, que ficou, né, que é isso aqui, ó. É o que eu falei, né? Ou seja, o EAT é uma forma que o Google já divulgou que ele faz para entender se essa pessoa é esperta nesse assunto, sim ou não, justamente avaliando fatores diversos, como a questão do quanto tempo essa pessoa escreve sobre isso, do quão ela é influente nesse mercado, tá? Então isso é uma forma que o Google sempre diz que faz essa avaliação por esse EAT aqui, tá? Enfim, meus caros, agora o ponto principal chegando nessa explicação é entender que, por exemplo, esse site que nós pegamos de exemplo, ou qualquer outro site, se a gente for ir para prática direta, existem alterações que podem ser feitas, por exemplo, dessa página aqui, ó, desse título, né? Onde é que eu altero? Olha só o título como tá, eu não tinha mostrado essa parte, né? O título tá assim, a descrição está esquecida, não foi colocado, tá? Tá oculto ali. Então, como é que eu altero essas informações? Esse site, por exemplo, precisaria passar por uma reformulação gigante. Gigante ao ponto de a gente praticamente pensar o seguinte, vou gastar o tempo nesse site de fazer o SEO ou eu vou
pegar e fazer um novo site? Geralmente eu calculo, tá, da seguinte forma: se eu vou levar 70, 80% de tempo de hora trabalhando num site, eu prefiro sugerir um site novo, bem pensado desde o começo. Faz muito mais sentido do que você perder o tempo num site que está... Eu estou no menu de serviços, eu quero voltar para home. Não está voltando? Tá. Então faz muito mais sentido você criar um site novo. E onde é que altera essa parte? Essa parte eu vou mostrar para você também, para a gente concluir de forma exata esse vídeo, não ficar partes faltando. Muito bem, peguei agora uma página sobre um artigo da Escola de SEO. Hoje é dia 13 de março, esse artigo foi postado ontem, em base de um vídeo que eu coloquei anteontem, né? Ou seja, atualização rápida, conteúdo gerado e artigo logo na sequência publicado também. E o artigo não sou eu que faço, o artigo é feito pela nossa equipe de redação. Então eles pegam o meu vídeo e em base do meu vídeo eles fazem esse conteúdo, tá? E assim, as coisas estão meio grandes porque eu estou no monitor de 4K, né? Então por isso que está gigantão o negócio aqui. Até se eu colocar aqui a 100% vai ficar assim. O fato é o seguinte: eu vou agora validar como é que eles escreveram o título e como é que eles escreveram a descrição. Mas antes, presta atenção nisso. Olha como faz sentido tudo o que eu falei até o momento. Se eu pego esse tópico e jogo agora no Google, olha que legal. Estamos na primeira colocação, até tem um erro, né, de português aqui, a postagem, né, enfim, provavelmente eu botei porque era pesquisado. Mas se eu trocar aqui, postagens. Primeiro lugar, há 2 dias atrás, o vídeo, tá? Depois abaixo, o Google está em primeiro, maravilha. A escola de SEO já está em segundo, tá? Ou seja, isso é o que eu falei lá da autoridade. Nós temos autoridade perante o Google para ele nos mostrar mais, tá? Porque é aquela história, né? O Google sabe da minha experiência, ele entende que eu coloco muito conteúdo relacionado a isso com frequência, tá? Agora, o ponto-chave é o seguinte: eu já estou logado com o WordPress e eu vou clicar nessa opção de editar post, porque eu quero validar esse título e a descrição. Primeiro eu vou ver aqui rapidamente, ó, tá dessa forma, tá? E tá dessa forma a description, tá? Então assim, pô, eu faria talvez um pouco diferente, com certeza, cada profissional vai fazer de um jeito, mas eu vou editar post para você ver aonde que altera essa parte, tá? Então eu tô com o post aberto e eu tenho essa parte do Rank Math, que é a ferramenta que eu utilizo nos meus projetos de SEO. Mais uma dica importante: Rank Math para mim é a melhor ferramenta, tá? Para SEO do que o Yoast ou do que outras. Agora nós temos o editar fragmento, que é essa opção, e aqui está o meu título e a minha URL e a minha descrição. O URL também é bem importante, tá? Não comentei porque, enfim, é um vídeo, é para ser rápido, mas já está bem longo aqui esse vídeo, né? Então, e também a descrição, como eles colocaram. E nessa parte eu posso fazer a alteração, tá? Seguindo aquilo que eu falei ao longo do vídeo da quantidade de caracteres, que funciona melhor, tá? Agora, o ponto principal na história é o seguinte: chegou até nesse local, você entendeu esse mundo, entendeu como fazer SEO Insights, parte do processo, como eu falei, porque você vai precisar de 30, 40 horas de aprendizagem nesse processo para aplicar oficialmente como mais preparado e profissional da melhor forma possível. E eu vou deixar nesse final o meu convite para você, que essa estrutura que eu tenho neste local, neste Mindomo aqui, nessa estruturação, isso é o meu curso de SEO. Ou seja, são 40 horas, 50 horas ao total, tá? Com as aulas de ferramenta e depois com as lives passa, porque aí vai para 60, 70 horas, os materiais ficam lá gravados. Então vamos botar aqui uma média de 40 horas para você entender o todo, mais umas 10 horas de ferramenta, mais ou menos, tá? E o restante aqui de adicionais, que são lives, que são tira dúvidas, que são lives que a gente traz profissionais, ou casos, cases de sucesso e vários temas relacionados à atualidade. Então, se a gente olhar só aqui na introdução, a gente vai ter vários tópicos. Só que esses tópicos não são a realidade da quantidade de aulas. Só para você ter uma ideia, esse aqui tem 19 e dentro deles tem várias aulas. Então, assim, na boa, são 50 aulas, 50 horas de aulas e no total de 229 aulas, 230 aulas, tá? Pô, Luciano, é muito pra caramba. Você quer entender o negócio ou você quer fazer meia boca?
Você quer ficar apenas pegando uma base e achando que está fazendo certo. Logo, você tem que compreender isso da maneira correta. Esse curso é a minha vivência profissional. Eu trouxe tudo o que eu vivencio na prática para dentro desse curso. E o que mais surpreende nesse curso, o que mais as pessoas gostam nesse curso, é justamente esse módulo, que eu boto até essa carinha feliz, que é fazendo SEO na prática. Você pode ver que tem essa quantidade de tópicos, mas tem mais de 40 aulas aqui dentro. Que eu pego um case de odontologia, eu pego um projeto real, que eu fechei uma parceria com esse cliente, e eu trouxe todo o case para dentro, ou seja, e eu fiz a execução do trabalho de SEO mostrando no vídeo passo a passo. Eu não fiz ele pronto primeiro, depois trouxe para ver como que eu fiz, não. Eu fiz mostrando tudo o que eu tinha que fazer desde o começo, ou seja, filmando a minha prática diária. E aqui eu fiz esses detalhamentos todos e você pode acessar. E o mais legal de tudo é que tem todo esse material do curso, eu tenho 7 checklists que você aprende mais fácil. Ou seja, para você não se perder no passo a passo, tá? Depois tem a questão de análise, o que tem que entregar, como aplicar isso no WordPress, que eu dei uma prévia ali, né, do que eu fiz ali de alteração no site da Escola de SEO agora, onde eu podia alterar, mas tem muito mais coisas, né? Aqui são mais de 20 e poucas aulas. Depois tem essa parte também, essa aqui que é fundamental, onde eu tenho vários prompts prontos e GPTs personalizados criados, que você vai lá dar um comando só e já traz toda a informação. E tudo isso eu compartilho, são 11 GPTs próprios que eu personalizei e compartilhei com os meus alunos que eu uso no meu dia a dia. Enfim, esse é o mundo se você quer entrar em SEO com IA principalmente, tá? Por que eu boto IA junto aqui, esse nome? A gente fala, o curso é chamado de SEO do básico ao avançado, ou seja, nós ensinamos para quem está bem no começo até o avançado, tá? E tem profissionais que já são de SEO e vêm fazer o curso para se reciclar, principalmente porque nós colocamos a IA junto, tá? Em todos os processos. E o mais importante nessa história é que esse curso foi gravado em outubro, novembro, dezembro e janeiro. E recebe atualizações, nós estamos em março e ele vai recebendo atualizações ainda nesses 2 tópicos, tá? No mais, o que eu quero que vocês compreendam com isso é que vocês têm que tomar uma decisão de partir para entendimento completo do SEO ou em algum momento vocês apenas ficarem nessa base que eu passei. Mas não esqueça, se você gostou desse vídeo, coloca o joinha aí também, se tiver dúvida, coloca nos comentários. Grande abraço para você e até um próximo vídeo.